Olá, povo de Deus. Sexta-feira da 9ª semana do tempo comum. 2 Timóteo 3, de 10 a 17. A segunda carta a Timóteo tem somente 4 capítulos curtos, somando tudo 83 versículos. Vale a pena lê-la na totalidade. Percebe-se que tem o mesmo estilo de uma carta. É uma carta. E tem-se a sensação de que Paulo mesmo está redigindo de próprio punho, de dentro da prisão, para o seu filho amado Timóteo, o qual ele dá a entender que conhece muito bem. Ele faz até referências à família de Timóteo, à sua avó, Lloyd, que já tinha aderido à fé, e a sua mãe, Eunice, que também transmitiu a fé a Timóteo. Portanto, Timóteo era já de tradição cristã, da parte da mãe. O pai era um grego, um pagão. O interesse central desta segunda carta não é a comunidade, mas sim o próprio Timóteo, que tem o dever de cuidar do depósito da fé e garantir a sua transmissão de geração a geração. Portanto, é uma carta que a gente diz assim, dirigida a pastores, a guias, às lideranças, e aqui representadas por Timóteo. O contexto da transmissão dos conselhos do apóstolo são seus últimos dias, que se generaliza com os últimos tempos da igreja também. Paulo quer ver Timóteo e sabe que seus dias estão contados. Com confiança ele afirma: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Várias vezes alerta Timóteo para que não perca tempo com discussões que não levam a lugar nenhum. E recomenda que ele tenha a vida bem focada naquilo que é o primordial, o principal. Ele diz assim: permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. E evocando a própria autoridade, Paulo afirma: tu sabes de quem o aprendeste. Recorrendo ao testemunho das Escrituras, que Timóteo conheceu desde a infância, pelos ensinamentos que recebeu da avó e da mãe, temos um dos trechos mais bonitos sobre a importância das Escrituras para o nosso crescimento na fé. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. E no capítulo 2, verso 2, temos o método de passar de geração em geração esse ensinamento, garantindo por meio de uma tradição que o ensinamento nunca padeça por falta de continuidade, por falta de quem o transmita. Diz assim: o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, transmita-o a homens de confiança, que por sua vez estejam em grau de ensiná-los a outros. Graças a essa tradição, temos hoje a alegria de poder contar com as Sagradas Escrituras, que têm o poder de nos comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. No nosso evangelho de hoje, no capítulo 12 de Marcos, versos 35 e 37. Hoje não há propriamente dito um debate, uma controvérsia, mas é Jesus que toma a palavra e provoca uma reflexão, a exemplo dos rabinos, sobre um dos títulos messiânicos mais conhecidos na época, filho de Davi,
Em Marcos, não há tanto uma importância sobre esse título como no Evangelho de Mateus, por exemplo, que faz uma engenharia toda para colocar Jesus na genealogia de Davi, provando para os judeus que Jesus é o Messias. O Leonardo Boff explica bem esse esforço de Mateus, que quer provar que Cristo realmente descende de Davi. Na realidade, não o consegue provar. Porque no passo decisivo, ao invés de dizer Jacó gerou José e José gerou Jesus, aí é interrompido e afirma-se assim: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus chamado o Cristo. A mulher, na jurisprudência judaica, não conta na determinação genealógica. Logo, Cristo, através de Maria, não pôde se inserir na casa de Davi. A questão é resolvida quando o anjo diz a José que ele dará o nome ao menino. José, descendente de Davi, legítimo, legalmente esposo de Maria, dando o nome a Jesus, torna-se juridicamente seu pai e, com isso, o insere em sua genealogia davídica. Assim, Jesus é filho de Davi através de José e também é o Messias. Essa tradição de que o Messias viria da linhagem de Davi era muito comum na época de Jesus, mas Jesus enfrenta de outra maneira essa tradição no trecho de hoje. Segundo tal tradição, o Messias viria para restaurar a monarquia em Israel. E Jesus mostra que está acima de Davi e que não tinha esse projeto de dar continuidade ao reino monárquico de Davi. O texto de hoje termina dizendo que uma grande multidão o escutava com gosto. Porém, sabemos que esse discurso de Jesus, provando que ele estava acima de Davi, servia para deixar o seu relacionamento com as autoridades judaicas ainda mais complicado. Lembremos-nos de que na cruz, como zombaria, se colocou Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas era um dos motivos de acusação contra Jesus, como se ele estivesse querendo usurpar esse poder monárquico. E Jesus deixou claro: meu reino não é daqui. Realidade que foi reconhecida pelo oficial do exército, que estava bem na frente da cruz, vendo Jesus que expirava, disse: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. O apóstolo Paulo bem sintetizou essa realidade ao afirmar assim: Jesus, segundo a carne, era descendente de Davi, mas, segundo o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, desde a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, Kyrios. Irmãos e irmãs que me escutam sempre, o esforço de nossos encontros é para que a palavra de Deus cresça dentro de nós, provocando sempre mais sede de Deus e também por sua palavra. Na perspectiva da recomendação de Paulo a Timóteo para que ele ficasse firme nas Escrituras, que as transmitisse, eu termino hoje com uma referência do monge Anselm Green. Diz assim: pelas palavras da Bíblia, o Espírito de Deus quer ocupar o meu coração. Se eu medito durante um tempo suficiente uma palavra bíblica, levando-a também comigo ao longo do dia, ela vai devagarinho caracterizar os meus pensamentos e as minhas ações. Ela há de transformar o meu humor e encher-me com o amor divino que nesta palavra se exprime. É esse o caminho da mística.
pois o caminho místico sempre passou pela Sagrada Escritura. E lembrando-nos de Santo Agostinho, entendemos que a mística consiste em manter acordada a saudade de Deus, na qual ele está presente no coração humano. Aí está um ponto fundamental de nossa espiritualidade cristã. Ela nos oferece caminhos que nos levam a descobrir que somos, quem somos, como nossa vida pode dar certo. Mas exige que saiamos de nós mesmos ao encontro do outro, de coração a coração. Um beijo no seu coração.